Boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui o podcast no ar e hoje eu quero falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, dos nossos ouvintes, falar um pouquinho aí de você que está sempre assistindo o podcast Pode Tudo, em lugares diferentes, né? Não só aqui no Chapadão do Sul, mas em Alagoas, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e outros lugares aí que estão sempre compartilhando o podcast Pode Tudo, para que ele encontre espaço para entrar em outros lares. Eu quero aqui falar um pouquinho, não só da importância, mas da atuação de cada patrocinador. Falando de patrocinadores, eu vejo que eles são parceiros de negócios e motores de transformação. Tá? Eu quero aqui aproveitar, mandar um abraço a você que está em outro estado, né? Não só aqui no Chapadão do Sul, assistindo o podcast Pode Tudo. Pessoal de São Paulo, lá em Cajamar, né? Quero mandar um abraço aí especial ao meu amigo Gago e toda a família, né? Que está sempre assistindo. Pessoal lá no estado da Bahia. Inclusive, o pessoal lá em São Paulo, no estado de São Paulo, eles estão sendo referência quando se fala em nordestino, né? Porque gosta desse trabalho, tá? Não só em São Paulo, mas também os que estão espalhados em outros estados também, como no Rio de Janeiro, né? Eu quero mandar aqui um abraço a Anel, lá na Baixada Santista, Dédio Bregueira, em São Paulo. Nós temos o meu amigo Diomar, né? O Diomar, ele também que mora em São Paulo. Eu quero mandar um alô especial a esses internautas, né? Severino Manuel, que está lá no estado de São Paulo, o Guiomar, lá na cidade de Suzano, no bairro Jardim Maitê, João de Seu Avani, Theo, Quitéria Laurentino também, o pessoal que está sempre assistindo aí, eu quero falar para vocês e também mostrar que o podcast Pode Tudo, ele está sendo referência em questões de transparência e qualidade. Não é à toa que o podcast Pode Tudo tem quase 5 anos de atuação aí no meio social. Tem a música aqui do podcast Pode Tudo e eu vou colocar para vocês ouvir, antes de falar desses parceiros de negócio, que são os patrocinadores, os motores de transformação. O podcast Pode Tudo tá dando repercussão. O ouvinte tá gostando da sua programação. Nele eu vejo a verdade e toda a sociedade. Liberdade de expressão. No podcast Pode Tudo, o povo tem voz e vez. Eu vou falar pra vocês. Não tem muro nem talvez. Você que é cidadão do Chapadão e do mundo, vai sentindo a conexão. O podcast pode tudo, pode sim. O podcast pode tudo, tem voz pro povo, enfim. Aqui ninguém fica mudo, todo mundo tem lugar. É Chico Pensador pra gente conversar. Pois é, pessoal. Vocês ouviram aí, né, a música exemplificando, só um pedacinho para vocês entenderem, que aqui todo mundo tem voz e vez. Inclusive, você que quer falar um pouco sobre a sua ideia, dar sugestão, fazer crítica, o podcast Pode Tudo não tem aqui distinção de ninguém, tá? Não importa, é para fazer crítica, as críticas que elevam também as pessoas que querem crescer.
aprender a se fortalecer, a se interiorizar, a mudar um pouquinho, né? Para melhor. É assim que funciona. Mas eu quero aqui falar um pouquinho de cada atuação que tem um patrocinador na vida em sociedade, né? Eu vou falar um pouquinho aqui da nossa amiga Ivone, né? Aqui no Chapadão do Sul, conhecida como a Moreninha do Planalto, onde tem um ambiente aí familiar, uma conveniência e bar, onde você pode se aconchegar final de semana, onde tem show, né? Para você estar sempre presente junto com o seu amigo, com a sua namorada, com o seu vizinho, com o seu grande amor. É um ambiente que você vai se sentir bem para tomar uma cerveja gelada, uma Coca-Cola, uma Guaraná, né? Comer uma porção daquelas bem gostosas que só ela sabe fazer e dizer a importância de um ambiente desse. Onde você, final de semana, não quer estar em casa, você vai para lá dançar, que tem, lógico, show, né? Para animar cada pessoa que estiver lá. E conversar, trocar ideias, onde você vai ser bem atendido aí na lanchonete Bar da Ivone, né? Na Avenida Planalto. É importante ter um ambiente desse, onde você pode chegar lá e se aconchegar, se sentir bem, né? Ser bem atendido. Isso é muito bom. Então é importante, não só para o podcast Pode Tudo, ter o apoio da Ivone, a Moreninha do Planalto, mas também você vai se sentir importante através de uma patrocinadora dessa, né? Que vai lá lhe atender da melhor maneira possível, tá? Não esquece, final de semana, a lanchonete Bar da Ivone, onde você vai ser bem atendido, onde você vai tomar uma cerveja gelada, uma Coca-Cola, uma Guaraná, e fazer de tudo para chegar em casa com boas ideias, com a intenção com a ideia de que valeu a pena, a intenção de que você foi e que não perdeu o tempo de sair de casa para ir lá. Então é muito bom um lugar onde você possa se aconchegar. Também falando sobre patrocinadores, colaboradores, nós temos o Elivelto Azulejista. Imagina, o Elivelto do trabalho de piso, porcelanato, acabamentos especiais, grandes formatos, trabalhar com dedicação e qualidade. Imagina você que tem uma casa, tem uma kitnet, tem um trabalho para colocar piso, porcelanato, e ter alguém dedicado ali, você que sonhou, você que idealizou, você que trabalhou talvez até o ano todo, e o sonho para ser realizado ele tem que estar disciplinado. Imagina você disciplinar o seu sonho e de repente pegar uma pessoa que não vai atender o seu pedido, não vai fazer você se sentir bem, porque não vai trabalhar bem naquilo que você tanto idealizou. Mas imagina também você colocar alguém preparado assim, igual o Elivelto Azulejista, tá? Onde vai chegar lá no seu ambiente, fazer o orçamento e deixar claro ali que a dedicação vai ser total a você. Mesmo não sendo, como se diz, a Casas Bahia, né? Mas tem dedicação total a você. Uma pessoa que trabalha com capricho e qualidade. Não vai deixar o seu sonho se tornar um pesadelo, mas uma realidade. Porque sonho que se sonha só é somente um sonho, mas quando você sonha junto com uma pessoa que quer trabalhar, que tenta, que dá que tem de melhor, aí você não vai ter o seu sonho destruído. Isso aqui acontece com muita gente, né? Que de repente quer uma pessoa que tem um precinho acessível, não sabe a qualidade, o preparo daquela pessoa, e de repente se vê com o seu sonho de água abaixo. Então, Elivelto Azulejista, com capricho e qualidade, já tem o lema. O sonho dele é construir o seu. Ou seja, tem gente que destrói os nossos sonhos.
mas tem gente que constrói. Então é bom você sempre estar junto de pessoas assim, principalmente quando se refere a pessoas que podem contribuir para a gente ser mais feliz do que a gente é. Então, se você quer ter o seu sonho realizado, quando se referir a piso, porcelanato, acabamentos especiais e grandes formatos, é com Elivelto Azulejista, tá? O número do Elivelto Azulejista é 67 996 44 7905. Então, esse número aí, para você entrar em contato, fazer o orçamento do que você quer fazer, e com certeza ele vai lá com capricho e qualidade realizar o seu sonho e não deixar ele morrer nas mãos de qualquer um, não é isso? Outra coisa, falando de patrocinadores, de colaboradores, nós temos o Supermercado Economia na Rua 23, no centro de Chapadão do Sul, onde você também pode economizar de verdade. Imagina, você trabalha, recebe e pega o seu dinheiro e ir para um ambiente onde você, além de você gastar demais, você vai chegar em casa decepcionado. Agora imagina o contrário, você chegar num lugar onde lá tem oferta todos os dias, só o nome já diz que é o Supermercado Economia, e você chegar com pouco dinheiro, realizar as suas compras e ficar feliz. Saber que é ali, produto de qualidade e também coisas que vai caber no seu bolso. Então, a importância de cada colaborador aqui do podcast Pode Tudo é grande, não só para o podcast, mas também para quem se juntar com esse colaborador, com esse patrocinador. Então, vai lá no Supermercado Economia, na Rua 23, no centro de Chapadão do Sul, para você economizar de verdade, tá? Onde lá você vai ter oferta todos os dias. E falando em economizar, você que quer ganhar um dinheiro extra, você que trabalha aí catando latinha, você que cata ferro, alumínio, cobre, vai lá no Agemac Sucata, na Avenida Goiás, para vender e ter aquele seu dinheiro extra. Cobre, alumínio, ferro, baterias e muito mais. É no Agemac Sucata. De segunda a sexta-feira, você vai ter aquele dinheiro extra e lá é onde o seu produto vai ser um produto que vai colocar dinheiro no seu bolso, onde lá você vai se sentir bem, com o preço que alguém lhe pagar com o produto que você levar. E falando mais em patrocinadores, nós temos a JEK, aqui no Chapadão do Sul, a empresa que está fazendo o trabalho do seu veículo, da sua moto, do seu carro, né? Que seja máquina agrícola, né? A JEK está aí para fazer você também não se decepcionar, trabalhando com seriedade, né? E ela funciona ao lado da Oficina Brasil, próximo à BR. Tá? Não perca essa oportunidade aí, ó. Atendendo na área rural, maquinário, ar-condicionado, radiador e maquinário. Só você chamar que a JEK vai estar disponível com preço bom e serviço de qualidade, tá? Desde 2019 que a JEK está trabalhando para atender você que tem carro, moto, caminhonete, maquinário pesado, que seja trator e etc. Atuando nessa área aí desde 2019, né? O número para você ligar quando precisar é o número 67 998 74 26 93. JEK aqui no Chapadão do Sul, atendendo. E sabia que você que tem moto, que tem carro, que tem caminhonete, você está no meio de um número aqui no Chapadão do Sul de 18 mil a 19 carro aqui que tem condutor
utilizando o seu carro, sua caminhonete, que pode ser atendido por essa empresa? Então vamos aproveitar e procurar a JEK, tá? E também, gente, vamos aqui falar um pouquinho sobre os patrocinadores, os nossos colaboradores, que são representantes daqui do Chapadão do Sul. Ó, eu sempre, quando se fala em representante, em político, que nos representa da melhor maneira possível, que não é fácil, né? A gente pensa que é tão fácil assim, chegar lá e representar a sociedade. Tudo bem que é só querer, mas também você tem que querer, mas você tem que ter capacidade para chegar a esse ponto. Nós temos o presidente da Câmara de Vereadores, Marcelo Costa, conhecido como a Voz da Verdade, aqui no Chapadão do Sul, né? Vereador de 2 mandatos consecutivos, não é à toa que se elegeu 2 vezes, dá para ver que é a pessoa que se elegeu, que ganhou, na verdade, quem ganhou foi o povo, porque se não presta, não se elege 2 vezes, só ganha uma vez, né? Então, está ali representando como patrocinador e fazendo a diferença. Então, você que tem alguma coisa para resolver, nós temos 5 vereadores aqui no Chapadão do Sul nos representando, tá? E o podcast Pode Tudo tem esse privilégio de ter apoio desses representantes. Os demais também nos representam, lógico, mas eu estou falando dos nossos colaboradores, que estão empenhados, mesmo sabendo que o podcast Pode Tudo dá voz e vez a todo cidadão e que você pode, a qualquer momento, precisar ter apoio, ter um lugar, um espaço para você falar alguma coisa, até fazer uma crítica, talvez, como muitos falam, né, construtiva, ou destrutiva mesmo, mas que tenha fundamento, para falar um pouco diretamente com esses nobres vereadores que estão nos representando, né? E também fazendo de tudo para que o podcast Pode Tudo permaneça no ar. Falando desses vereadores, nós temos o Leonardo Henrique, né, que é um vereador que veio lá do estado do Maranhão, está aqui no Chapadão do Sul, se elegeu como vereador, e é um privilégio para toda a sociedade, não só para os nordestinos, como ele é do Nordeste, mas aí, como ele é nordestino, aqui no Chapadão do Sul eu acredito que tenha 30% da população do Nordeste, né, aqui no Chapadão do Sul. Então é um privilégio para você que é nordestino, ter um representante do estado do Maranhão aqui no Chapadão do Sul, morando e nos representando, tá? Eu quero também falar um pouquinho sobre a Aline Tontini. A Aline Tontini é uma mulher que representa aqui toda a sociedade de Chapadão do Sul, por 3 mandatos consecutivos, tá? A pessoa que se elege 3 vezes em seguida, é sinal de que não precisa nem falar mais nada a respeito da capacidade, a respeito da disponibilidade que ela tem de representar o povo muito bem. E quando a pessoa não presta, lógico, né? O eleitor só elege uma vez. Eu estou falando isso acompanhando o querer, a vontade do nosso povo, do eleitor de Chapadão do Sul, que se elegeu é porque a mulher está ali representando bem. Então, e quando fala em representar bem, vamos falar também do exemplo que ela dá. Através dela, nós temos o privilégio, né, o exemplo que ela deu de o lado feminino representar a sociedade, por 3 anos consecutivos, está aí atuando, buscando sempre o melhor na saúde, educação, no trânsito de Chapadão do Sul, né? Esses vereadores que vivem lutando. Eu quero falar um pouquinho para você que é eleitor, para procurar, né, lá no Instagram desses vereadores, Aline Tontini, do vereador Marcelo Costa e também do Leonardo Henrique, né? Nós temos o Emerson Sato, vereador também aqui de Chapadão do Sul, como muita gente conhece.
Emerson William, né? E também, voltando ao assunto a respeito da representatividade das mulheres, como no caso da Aline Tontini, que veio dar um exemplo, que a força do exemplo é a mais convincente e eficaz que existe no mundo, está aí a prova, através dela, representando por 3 mandatos consecutivos, vem a Andréa Lourenço. Isso é um exemplo que ela deu e vem dando, a Aline Tontini, para que a população sul-chapadense venha entender, né, o nosso eleitorado, venha entender de vez que a mulher entrou na política, como no caso dela, para representar a sociedade, para dar um show de qualidade e que a prova está aí, que alguém viu que valeu a pena. Então colocou mais uma outra mulher, Andréa Lourenço, que está aí, também representando a população, fazendo de tudo para que o podcast Pode Tudo permaneça no ar. Então eu quero aqui, em nome de toda a população de Chapadão do Sul, em nome de todo eleitor, e também em nome de todo ouvinte, né, que está aí sempre assistindo um podcast Pode Tudo, os internautas, eu quero parabenizar esses nobres vereadores e dizer que você, que é eleitor, procure assistir à sessão na Câmara para conhecer de perto, não só por eu falar, né, a disponibilidade, a representatividade dessas pessoas que estão no poder, fazendo de tudo para que você viva em uma sociedade livre, justa e solidária, como diz a Constituição brasileira, certo? É só essa explanação e dizer a importância de cada um aqui no podcast Pode Tudo. Eu quero agradecer a você que está nos assistindo, né? A você que deixa um tempinho aí reservado do seu tempo para que o podcast Pode Tudo possa ter visualização. A você que se dispõe a compartilhar para que outras pessoas também possam se inscrever no canal. E eu quero deixar aqui a minha gratidão no geral. Dizer que o podcast Pode Tudo está sendo um lugar onde você tem voz e vez, como diz a música, né? Beleza? E muito obrigado.